Ela era uma mulher fria, acostumada a viver cercada de luxo e de pessoas que só estavam por perto por interesse. Se você gostar dessa história, deixe aqui nos comentários e me diz de onde você está assistindo. Deixe o seu like para apoiar o canal. Vamos para a história. Camila era dona de uma empresa enorme de tecnologia, herdeira de uma fortuna que vinha de gerações. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas dentro dela existia um vazio que crescia todos os dias. Sorrisos falsos, festas luxuosas, pessoas que elogiavam, mas ninguém que realmente enxergasse quem ela era de verdade. Naquela manhã, o destino resolveu mudar tudo. Camila, 32 anos, estava indo para Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro, visitar a avó que não via há meses, dirigindo sozinha, o que quase nunca fazia. O céu estava cinza, um dia nublado e triste, o tipo de dia que combina com o coração de quem anda cansado da própria vida. No meio da estrada serrana que levava até a casa da vovó Teresa, o carro começou a fazer um barulho estranho e parou de repente. Ela tentou ligar de novo, mas nada. O carro simplesmente morreu ali, cercado por montanhas verdes e silêncio. Chateada, saiu do carro com o salto afundando no barro úmido da beira da estrada. Olhou em volta e viu apenas estrada vazia. Nenhum sinal de cidade. Ninguém para ajudar. Pegou o celular, sem sinal. A chuva começou a cair devagar, fina, fria. Camila encostou no carro, respirou fundo e pensou que aquele era o retrato perfeito da vida dela, cercada de tudo, mas sozinha. Foi quando ouviu o barulho de passos vindo do outro lado da estrada. Um homem se aproximava com o rosto sereno e o olhar tranquilo. Vestia uma camisa de flanela aberta sobre camiseta, calça jeans velha e botas de trabalho gastas. Tinha nas mãos uma mochila e ferramentas de marcenaria. O nome dele era Lucas, um carpinteiro da região que estava voltando de um trabalho quando viu o carro parado. "Precisa de ajuda, moça?" Ele perguntou com um tom calmo e gentil. Camila o olhou de cima a baixo, desconfiada. Estava acostumada com gente querendo algo em troca. O carro simplesmente parou. "Mas não se preocupe, eu resolvo", ela respondeu orgulhosa. Lucas sorriu, ajeitou a mochila no ombro e disse: "Pode até resolver, mas parece que o carro não pensa o mesmo." Ela ficou sem saber o que dizer. O jeito simples e leve dele a desarmou. Lucas se abaixou, abriu o capô e começou a mexer no motor enquanto a chuva aumentava. Camila tentou protestar, mas ele apenas levantou a cabeça e disse: "Pode segurar o guarda-chuva para mim?" Com um sorriso que fez o coração dela acelerar sem entender o porquê. Por alguns minutos, o som da chuva e o cheiro de terra molhada preencheram o ar. Ele falava pouco, mas o silêncio entre os dois não era incômodo. Camila o observava intrigada. Havia algo naquele homem que ela não conseguia explicar. Ele parecia calmo demais, leve demais para alguém que vivia numa estrada serrana. Depois de alguns minutos, Lucas fechou o capô e disse: "Pronto, o carro vai funcionar agora, só que precisa trocar uma peça logo, senão vai te deixar na mão de novo." Camila assentiu um pouco, sem jeito. "Obrigada. Posso pagar pelo conserto?" Disse abrindo a bolsa, mas ele balançou a cabeça com um sorriso simples. "Não precisa. O mundo anda tão duro que um gesto de bondade não custa nada." Aquela frase ficou ecoando na mente dela. Camila, que sempre viveu entre contratos e interesses, não sabia como reagir a algo feito simplesmente por bondade. Antes de ir embora, Lucas colocou sua jaqueta de flanela sobre os ombros dela e disse: "Tá frio, devolve quando passar por aqui de novo." Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo e quando entrou no carro e olhou pelo retrovisor, viu ele acenando, caminhando de volta pela estrada molhada, como se aquele encontro tivesse sido só um acaso. Mas no fundo, ela sabia. Nada na vida é por acaso. Camila chegou à casa da avó, ainda pensando naquele homem.
Vovó Teresa, uma senhora de 78 anos com um olhar sagaz, percebeu imediatamente que algo estava diferente na neta. Aconteceu alguma coisa no caminho, minha filha? Perguntou enquanto servia chá de ervas. Camila contou sobre o carro, sobre o carpinteiro gentil que a ajudou sem pedir nada em troca. A avó sorriu com aquele jeito sábio de quem já viveu muito. Às vezes Deus coloca anjos no nosso caminho quando mais precisamos, não é? Nos dias seguintes, Camila não conseguia tirar aquele homem da cabeça. O olhar dele, as palavras simples, a calma que parecia envolver tudo ao redor dele. Era como se ele tivesse trazido um pouco de paz para dentro do caos que ela carregava. Uma semana depois, ela decidiu voltar. Disse para si mesma que era apenas para devolver a jaqueta e visitar a avó novamente. Mas, no fundo, o coração sabia que era mais do que isso. Quando chegou na pequena vila próxima a Petrópolis, viu Lucas trabalhando em uma marcenaria ao ar livre. Ele estava lixando uma mesa de madeira, concentrado. Ele levantou a cabeça e sorriu, como se já soubesse que ela voltaria. Achei que tinha esquecido da jaqueta, ele brincou. Não esqueci. Só demorei para achar o caminho, ela respondeu rindo. E, naquele instante, o destino começou a traçar uma história que mudaria para sempre a vida dos dois. Porque, às vezes, o amor mais bonito nasce onde menos se espera. Numa estrada serrana, num dia de chuva, entre uma mulher que tinha tudo, mas se sentia vazia, e um homem que não tinha quase nada, mas carregava a alma rica do mundo. Se você está gostando dessa história, deixe seu like agora e continue comigo, porque a parte mais emocionante está chegando. Camila ficou parada por alguns segundos diante da marcenaria. O cheiro de madeira fresca, o som da lixa trabalhando e uma música sertaneja antiga tocando num rádio velho criavam um ambiente que parecia fora do tempo. Lucas estava de costas, concentrado, as mãos cobertas de serragem e o sorriso leve quando percebeu a presença dela. Achei que você não fosse voltar, ele disse, limpando as mãos num pano. Vim devolver a jaqueta, respondeu Camila, tentando parecer natural, embora seu coração batesse acelerado. Lucas pegou a jaqueta e a pendurou num gancho, observando-a com aquele olhar tranquilo que parecia enxergar além das aparências. Não esperava te ver de novo, continuou ele. Essas estradas raramente trazem o mesmo carro duas vezes. Ela deu um pequeno sorriso. Talvez eu tenha me perdido de novo. Ele riu, encostando-se na bancada de trabalho. Pois então, ainda bem que se perdeu por aqui. Camila olhou ao redor, curiosa. A marcenaria era simples, mas cheia de vida. Havia peças lindas de madeira, algumas já prontas, outras ainda em processo. Um cachorro dormindo num canto cercado de cavacos. Nada ali combinava com o mundo sofisticado dela. E ainda assim, tudo parecia fazer mais sentido. Você trabalha sozinho aqui? Perguntou ela. Trabalho. A vida na serra é calma, e eu gosto disso. Faço móveis sob medida. Restauro peças antigas, às vezes até corações quebrados, disse ele sorrindo. Ela riu surpresa com a leveza dele. Faz tempo que ninguém me faz rir assim, confessou, baixando o olhar. Talvez seja porque você anda cercada de gente que esqueceu como é rir de verdade, respondeu Lucas. Aquelas palavras tocaram algo dentro dela. Era como se ele tivesse visto o que ninguém jamais percebeu. Lucas, posso te perguntar uma coisa? Pode, respondeu ele enquanto acariciava a madeira com cuidado. Por que foi tão gentil comigo aquele dia? Ele parou, pensou por um instante e respondeu sem olhar para ela. Porque vi alguém precisando de ajuda. Só isso. A vida me ensinou que o que a gente faz de bom volta de algum jeito. Camila ficou em silêncio por um tempo. Sentia algo diferente, uma paz que há muito não experimentava. Quer tomar um café? Perguntou ele, apontando para uma garrafa térmica sobre a bancada. Aceito,
respondeu ela sorrindo. Sentaram-se em bancos de madeira que ele mesmo havia feito, e por alguns segundos o silêncio falou mais do que qualquer palavra. Você não parece do tipo que toma café em caneca de alumínio? Ele brincou. E você não parece o tipo que oferece café para uma desconhecida? Respondeu ela no mesmo tom. Então estamos empatados, disse ele rindo. Aquela simplicidade, o jeito sincero dele, tudo aquilo fazia Camila se sentir viva. Conversaram por horas. Ela contou sobre o peso de viver cercada de aparências e ele falou sobre a liberdade de viver com pouco, mas de forma verdadeira. Quando percebeu, o sol já estava se pondo. Camila se levantou devagar, olhou em volta e disse baixinho: Faz muito tempo que eu não me sentia tão bem. Lucas sorriu, olhando para ela com um brilho nos olhos. Às vezes, é só isso que a gente precisa. Um lugar tranquilo e alguém que escute de verdade. Ela respirou fundo e sorriu como se o mundo inteiro ficasse leve por um instante. Quando ela entrou no carro, olhou mais uma vez para ele. Lucas estava parado na porta da marcenaria, acenando com aquele mesmo olhar calmo. Camila dirigiu de volta para a casa da avó, mas algo dentro dela havia mudado. Pela primeira vez, o silêncio do carro não parecia solidão, parecia saudade. E sem perceber, ela começou a procurar desculpas para voltar. Nos dias seguintes, Camila inventou motivos, visitas mais frequentes à vovó Teresa, reuniões que não existiam em Petrópolis, tudo para ter uma razão para passar pela estrada serrana, onde um homem simples e um sorriso verdadeiro haviam mudado o rumo da sua vida. E ela não sabia, mas Lucas também esperava. Toda tarde ele olhava para o caminho e imaginava se a mulher do carro importado apareceria outra vez. O destino estava apenas começando a unir dois corações que jamais imaginaram se encontrar. Nos dias seguintes, Camila tentou seguir sua rotina, mas nada parecia igual. O barulho do trânsito do Rio, as reuniões intermináveis, os jantares elegantes, tudo soava distante. Ela se pegava olhando pela janela do escritório, imaginando o som da lixa na madeira, o cheiro de serragem fresca e o sorriso calmo de Lucas. Uma tarde, depois de uma longa reunião, ela decidiu voltar para Petrópolis. Desta vez, não havia desculpa da avó. Era apenas a vontade de vê-lo novamente. Quando chegou na marcenaria, ouviu uma voz infantil vindo de dentro. Era uma risada pura, daquelas que só criança tem. Camila aproximou-se devagar e viu pela janela uma cena que tocou seu coração de forma inesperada. Lucas estava ajoelhado ao lado de um menino de cerca de 6 anos, ambos com as mãos sujas de tinta, pintando um carrinho de madeira que ele próprio havia feito. O menino tinha os mesmos olhos calmos do pai e um sorriso largo que iluminava o ambiente. Enxerga, Davi, agora você tem que passar a mão assim, bem devagar para não escorrer, dizia Lucas com paciência infinita. Mas, papai, eu quero pintar de azul também, não só de vermelho, respondeu o menino com aquela teimosia doce de criança. Lucas riu e bagunçou o cabelo do filho. Então pinta de azul também. Afinal, é o seu carrinho. Você escolhe as cores. Camila ficou paralisada, observando aquela cena. Havia algo tão puro, tão verdadeiro naquele momento entre pai e filho, que ela sentiu o coração apertar. Nunca havia pensado em crianças, nunca havia se imaginado como mãe. Mas ali, vendo aquele menino sorrindo enquanto pintava com o pai, algo dentro dela começou a despertar. Lucas levantou os olhos e a viu parada na porta. Sorriu surpreso. Camila! Não te vi chegando. Entre. O menino virou-se curioso e perguntou com aquela sinceridade infantil. Quem é ela, pai? Lucas hesitou por um segundo, mas Camila se adiantou, entrando e ajoelhando-se na altura do menino. Eu sou a Camila, e você deve ser o Davi, certo? O menino assentiu desconfiado, mas logo sorriu. Como você sabe meu nome?
Um passarinho me contou, ela brincou, e Davi riu. Lucas observava aquela interação com algo no peito que não sabia nomear. Davi, por que você não mostra para a Camila o carrinho que a gente está fazendo? O menino imediatamente pegou a peça de madeira e mostrou orgulhoso. Meu pai fez para mim. Ele faz os melhores brinquedos do mundo. Camila sorriu com o coração aquecido. Eu acredito. Seu pai é muito talentoso. Durante aquela tarde, Camila ficou com eles. Ajudou a pintar o carrinho, ouviu as histórias mirabolantes que Davi contava sobre dragões e castelos e riu mais do que havia rido em anos. Lucas observava tudo com um olhar diferente. Via a mulher sofisticada e distante se transformar em alguém leve, presente, genuína. Quando o sol começou a se pôr, Davi bocejou cansado, com manchas de tinta azul no rosto. Lucas o pegou no colo e disse: Vamos lá para casa, campeão. Hora de jantar e dormir. Posso ajudar? Perguntou Camila sem pensar, surpreendendo a si mesma. Lucas olhou para ela com aqueles olhos calmos e respondeu: Claro, seria bom ter companhia. Foram para a pequena casa de madeira que Lucas havia construído com as próprias mãos, a poucos metros da marcenaria. Era simples, mas acolhedora, com móveis feitos por ele, cortinas coloridas e desenhos de Davi nas paredes. Camila nunca havia estado em um lugar que parecesse tão verdadeiramente um lar. Enquanto Lucas preparava um jantar simples de arroz, feijão e frango, Camila ajudou Davi a lavar as mãos e o rosto. O menino a olhava com curiosidade crescente. Você vai ficar aqui com a gente? Perguntou ele com esperança nos olhos. Camila sentiu o coração apertar. Não sei, Davi. Por quê? Você quer que eu fique? O menino assentiu com aquela sinceridade brutal das crianças. Sim. Faz tempo que não tem uma moça aqui em casa. E você é legal. Deixa eu pintar e tudo. Lucas, que ouviu da cozinha, sentiu algo se mover dentro dele. Aproximou-se e colocou a mão no ombro do filho. Davi, a Camila tem a vida dela. Não podemos ficar pedindo para ela ficar. Mas Camila surpreendeu a ambos quando se ajoelhou na frente do menino e disse com voz suave: Sabe, Davi, eu adoraria ficar mais vezes. Se seu pai deixar, claro. Davi virou-se imediatamente para Lucas com olhos suplicantes. Deixa, pai, por favor. Lucas olhou para Camila, para aquela mulher que apareceu na vida deles como um vendaval inesperado, e percebeu que algo havia mudado. Não era mais apenas atração, era conexão verdadeira. E pela primeira vez, desde que ficara viúvo 3 anos atrás, permitiu-se imaginar que talvez, apenas talvez, aquela casa pudesse voltar a ter a presença de uma mulher. E não qualquer mulher, aquela mulher. Pode ficar quantas vezes quiser, disse ele baixinho, os olhos encontrando os dela. E naquela noite simples, comendo arroz e feijão numa mesa de madeira feita à mão, com um menino de 6 anos contando histórias entre garfadas, Camila percebeu algo que nunca imaginou. Pela primeira vez na vida, sentia que pertencia a algum lugar. E mais do que isso, sentia que poderia ser parte de uma família. Uma família que não era perfeita, não era luxuosa, mas era real. E isso era tudo. Se você está emocionado com essa história, deixe seu like e compartilhe com quem precisa acreditar no amor verdadeiro. Continue comigo, porque ainda tem muito mais pela frente. Nos dias que seguiram, Camila passou a visitar Lucas e Davi com mais frequência. Cada vez que ia embora, a despedida ficava mais difícil. Davi se apegou a ela de uma forma que surpreendia até o próprio Lucas. O menino a esperava na varanda, guardava desenhos para mostrar, pedia para ela ajudar nos deveres da escola. Uma noite, depois que Davi dormiu, Lucas e Camila ficaram conversando na varanda, observando as estrelas que brilhavam mais intensamente longe das luzes da cidade. Preciso te contar uma coisa, começou Lucas com a voz séria.
Camila virou-se para ele, o coração apertado. O que é? Lucas respirou fundo. Davi perdeu a mãe quando tinha apenas 3 anos. Foi complicação no parto. Ela não resistiu. Desde então, somos só nós dois. Ele é tudo para mim. Camila sentiu os olhos encherem de lágrimas. Sinto muito, Lucas. Ele continuou, olhando para o horizonte. Muitas mulheres já apareceram aqui. Algumas interessadas em mim, outras com pena da situação. Mas Davi sempre soube diferenciar. Ele sabe quando alguém é genuíno ou não. E com você, foi diferente desde o primeiro dia. Como assim? Lucas virou-se para ela. Ele nunca pediu para ninguém ficar. Nunca guardou desenhos para mostrar. Nunca esperou na varanda. Você despertou algo nele que eu achei que estava adormecido para sempre. A esperança de ter uma mãe de novo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Camila. Lucas, eu nunca pensei em ser mãe. Não sei se seria boa nisso. Ele segurou a mão dela com delicadeza. Ninguém sabe se vai ser bom até tentar. Mas uma coisa eu posso te dizer. O jeito como você olha para ele, como brinca, como escuta suas histórias malucas, isso não se aprende. Isso vem do coração. E o seu coração, Camila, é do tamanho do mundo. Ela chorou em seus braços naquela noite, não de tristeza, mas de medo misturado com esperança. Pela primeira vez, imaginou-se em um papel que sempre pareceu distante, e percebeu que talvez fosse exatamente o que sempre procurou sem saber. Os meses se passaram, e a rotina deles se tornou cada vez mais entrelaçada. Camila começou a dividir seu tempo entre o Rio e Petrópolis. Implementou o home office, delegou funções na empresa, priorizou o que realmente importava. Davi a chamava de tia Camila, mas Lucas percebia que o menino queria chamar de outra coisa. Uma noite, quando ela foi colocar Davi para dormir, ele segurou sua mão e perguntou com aquela inocência que só criança tem. Tia Camila, você pode ser minha mãe? Camila sentiu o coração parar. Como assim, amor? É que eu vejo meus amigos na escola com as mães deles. Elas buscam, levam na festa, penteiam o cabelo. E eu queria ter uma mãe também. Você pode ser? As lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto dela. Davi, eu adoraria. Mas isso é uma decisão muito grande. Preciso conversar com seu pai. Ele já gosta de você. Eu sei. E eu também gosto muito. Camila o abraçou forte, sentindo o amor transbordar do peito. Eu também gosto muito de você, Davi, mais do que você imagina. Quando saiu do quarto, encontrou Lucas esperando do lado de fora. Ele tinha ouvido tudo. Os olhos dele estavam marejados. Desculpa, ele começou. Davi está muito apegado e eu. Camila o interrompeu, colocando a mão no rosto dele. Não se desculpe. Ele me fez a pergunta mais importante que alguém já me fez na vida. E qual foi sua resposta? Perguntou Lucas, a voz embargada. Ela sorriu entre as lágrimas, que eu adoraria. Se você me deixar, se vocês dois me deixarem fazer parte dessa família, Lucas a puxou para um abraço apertado. Não existe nada no mundo que eu queira mais. Eles se beijaram ali, no corredor daquela casa simples de madeira, selando um amor que nasceu nas circunstâncias mais improváveis. E pela primeira vez em suas vidas, ambos sentiram que finalmente estavam completos. 6 meses depois, em uma cerimônia íntima na casa da vovó Teresa, cercados apenas por pessoas que realmente importavam, Camila e Lucas se casaram. Davi foi o pajem, carregando as alianças com um sorriso que iluminava mais que o sol. Quando o celebrante perguntou se Camila aceitava Lucas como esposo e Davi como filho, ela respondeu com a voz firme e emocionada: aceito, com todo o meu coração, aceito. E quando Davi correu para abraçá-la depois da cerimônia e sussurrou mãe pela primeira vez, Camila soube que todas as escolhas que havia feito na vida a levaram para aquele momento, para aquele amor, para aquela família. Hoje, 3 anos depois, vivem na casa que Lucas construiu
com as próprias mãos. Camila abriu um escritório em Petrópolis e comanda sua empresa de lá. Lucas continua fazendo seus móveis, agora com Davi como aprendiz. E juntos, os três construíram o que dinheiro nenhum pode comprar. Um lar cheio de amor, risadas e simplicidade. Às vezes, nas tardes de domingo, sentam-se na varanda e observam as montanhas. Davi brinca no jardim e Camila olha para Lucas com aquele sorriso que nunca desaparece. "Sabe o que é engraçado?" ela diz. "Eu procurei a vida inteira por algo que me fizesse feliz, e tudo o que precisava estava esperando por mim numa estrada de barro, num dia de chuva." Lucas segura a mão dela e responde: "Às vezes, o destino tem senso de humor. Coloca o que a gente precisa exatamente onde a gente menos espera." Davi corre até eles e pula no colo de Camila. "Mãe, vem brincar comigo." E ela vai, rindo, brincando, vivendo. Porque aprendeu que a vida verdadeira não está nos salões luxuosos ou nos contratos milionários. Está nos momentos simples, nos abraços apertados, nas risadas sinceras e no amor que cresce todos os dias. Esta é a história de uma mulher que tinha tudo e não tinha nada. De um homem simples que ensinou que riqueza está no coração. E de um menino que ganhou a mãe que sempre sonhou. Três almas que se encontraram e provaram que o amor verdadeiro não precisa de luxo. Só precisa ser verdadeiro. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor. Deixe seu comentário contando se você já viveu algo assim. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que vão emocionar você. Até a próxima.